Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Estamos em menor número, mas se a gente colocar volume, a gente faz mais barulho. Jesus é bom. Bom estarmos aqui para levantar um altar de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Estamos felizes porque o Senhor tem nos abençoado grandemente. Tem feito além do que pedimos ou mesmo pensamos, e Ele ainda sempre nos surpreende. Porque o nosso Deus, por ser tão generoso, quando a gente pede, Ele ainda dá muito mais do que nós pedimos. E temos visto a presença, a glória dEle aqui em cada celebração, em cada encontro em que nós temos o privilégio de colocar diante do altar um sacrifício para que Ele venha do céu, desça com fogo, receba o holocausto, suba como um sacrifício vivo e perfume suave às narinas dEle. E a gente tem visto que isso tem sido também convertido em bênçãos e conquistas para o povo de Deus. E isso nos alegra muito. Quero já deixar meus parabéns a todas as mamães, todas vocês que foram agraciadas por Deus, e todas vocês que não são mães, mas são filhos e filhas, porque se chegaram a essa condição é porque Deus também as abençoou, os abençoou. Então fica aqui os meus parabéns. E deixo também aqui, já fazendo um pouco de merchan para a nossa mídia, deixar aqui os parabéns para a mídia pelo trabalho excepcional que foi acompanhar o testemunho de cada mãe que teve o privilégio de manifestar ali a sua alegria. É gostoso quando a gente vê o que Deus faz. E ainda trabalhando hoje durante o dia, tive o privilégio de ouvir o testemunho da nossa pastora Sandra Figueiredo, e tem detalhes que às vezes a gente desconhece, né? A gente não imagina como Deus tem feito milagres, e a gente às vezes nem sabe. Deus, Ele tem nos colocado numa condição de muita honra, mesmo a gente não merecendo. Ele tem nos honrado, tem nos guardado quando não vemos, tem nos livrado quando não vemos. Eu costumo dizer que tem até um livro cujo nome é Deus Trabalha no Turno da Noite. Não me falha a memória agora o nome do autor, eu já li esse livro. E a ideia é essa: enquanto você dorme, Deus trabalha. Então eu já quero liberar uma palavra de bênção e vitória na sua vida. Fica tranquilo. Enquanto você descansa, Deus opera. Enquanto você tem uma noite tranquila, Deus dá livramento. Enquanto você dorme, Deus prepara todo um cenário para quando você levante pela manhã, você possa dizer: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Se sintam abençoados. Quero compartilhar com vocês a mensagem da palavra do Senhor. E o tema sugerido para esta noite o tema é Jericó. A honra é restaurada. Jericó, a honra é restaurada. Pude aqui pela manhã celebrar através do nosso canal no YouTube, ouvindo o nosso pastor ministrar sobre uma mulher extraordinária. E Deus já tinha colocado no meu coração este tema. E eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar. Senhor, neste momento estarei ministrando a Tua palavra. Que o Senhor me use como instrumento Teu, como vaso Teu, para ministrar aquilo que vem do céu ao meu coração e transmitir ao coração dos Teus filhos presentes nessa noite, ou mesmo acompanhando conosco, celebrando pelo YouTube.
que a palavra pela qual será aqui ministrada venha trazer o resultado esperado e que o seu nome seja honrado. É a oração que eu faço e te peço no nome de Jesus. Essa mensagem ela encontra-se no livro de 2 Samuel, capítulo de número 10, e os versículos é do 1 até o 5. Mas antes de ler com os irmãos, pode deixar já projetado na tela, obrigado. Eu gostaria de fazer aqui uma breve síntese, introdutória, para que possamos viajar nessa mensagem e extrair dela o que o Espírito Santo tem para nós. E esse texto ele fala de Davi, o rei Davi. Rei Davi, após ascender ao trono do reino unificado, após a morte de Saul, Davi é proclamado rei sobre todo Israel, sobre todos os reinos ali, das 12 tribos. E é interessante que a Bíblia ela já é enfática em dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não foi Davi quem escolheu a Deus, mas foi Deus quem escolheu a Davi. Davi, mesmo adorando ao Senhor, quando apacentava ovelhas, Deus o dotou ali e ele se esforçou para alcançar essa dádiva de arpejar a harpa. E eu fico imaginando Davi lá no campo pastoreando ovelhas, momento em que ele é convidado para estar à mesa, porque o profeta Samuel tinha descido até a casa de seu pai e falou que ninguém ia jantar sem que todos os filhos estivessem à mesa. E Davi, ele chega à mesa e o profeta Samuel o unge. Já mesmo novo, mesmo jovem, ele foi ungido pelo Senhor para ser rei, uma vez que Saul já não fazia mais parte dos planos de Deus para o reinado. Deus ia estabelecer um novo rei. E Davi, vocês conhecem a história, chega até no campo de batalha, onde Golias, o filisteu, afronta o povo de Israel, o povo de Deus. E não existia ali um homem sequer para representar o povo escolhido de Deus para pelejar contra Golias. Davi vai levar comida para os seus irmãos, e chegando ali ele vê toda aquela afronta que está acontecendo. Davi, pela inspiração do Espírito Santo, é tomado por um sentimento de inconformismo. E aqui já fica também o merchan, porque as nossas quintas dunamis têm sido uma bênção, e ela fala sobre o tema inconformados. E Davi foi um personagem que não se conformou com aquela situação em que o Golias ficava afrontando a nação. E inconformado com aquela situação, ele falou: eu vou lutar contra esse gigante. Ali, Davi pega a sua funda, pega 5 seixos ou 5 pedras no rio e vai à peleja com o gigante. Já estou encurtando a história, porque Saul ofereceu uma armadura pela qual ele não queria usar, não lhe cabia, ele causava desconforto, mas aquilo já era uma providência de Deus, porque talvez se ele fosse armado, guarnecido por armaduras, talvez pudesse dizer, ele só venceu porque estava com a armadura de Saul, né? O pessoal ia acabar colocando aquela armadura em algum lugar e estabelecendo ali, talvez um altar de adoração à armadura de Saul. Mas ele foi, pegou a pedra, colocou na funda, atirou,
e acertou na cabeça do gigante, o gigante caiu. A partir daquele dia, começaram alguns problemas para Davi, né? Porque não foi Davi que escolheu aquela situação, mas foi Deus que escolheu aquela situação para mostrar que ainda existe Deus na terra para honrar aqueles a quem Ele ama. E eu quero dizer para você que existe honra de Deus para vidas aqui nesta noite. Quando Deus ele quer honrar, Ele tira de onde você estiver, Ele tira da situação que você estiver. Ele não está se importando se você está numa situação boa ou não boa, se você está numa situação favorável ou não favorável, se você está feliz com essa situação ou não. Quando Ele quer honrar, Ele simplesmente vai, tira de onde está e honra, para mostrar que Ele é Deus. A partir daquele momento, começa uma perseguição. Davi passa a ser perseguido por Saul devido às situações que vão acontecendo, em que o povo passou a amar a Davi e Saul começou a ficar enciumado por aquela situação. Até que chegamos ao momento do capítulo 10, em que Saul já era morto e Davi já estava governando sobre todo o povo escolhido de Deus. E aí eu os convido para lermos o texto que vai ser sobre o qual discorreremos nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e Hanum, o seu filho, sucedeu-o como rei. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como o pai dele foi bondoso comigo. Então, Davi enviou uma delegação para expressar condolência a Hanum pela morte do seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, o seu senhor: achas mesmo que Davi está honrando o teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não percebes que Davi te enviou estes servos como espias para examinarem a cidade e destruí-la? Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade das roupas deles até as nádegas e os mandou embora. 5. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó, até que a barba cresça, e retornem em seguida. Repita comigo: gratidão gera gratidão. Mais uma vez, gratidão gera gratidão. Honra gera honra. Honra gera honra. Duas características marcantes que eu vejo em Davi é que Davi, ele era um rei, um homem muito grato sobre tudo o que Deus fazia com ele e sobre todos que o ajudaram ou o abençoaram. Davi era um homem muito grato. Outra qualidade de Davi é que Davi sabia honrar as pessoas. Davi sabia reconhecer a honra que lhe fora dada, e Davi tinha isso como qualidade sua, qualidade que Deus tinha dado para ele, que era a qualidade de honrar pessoas. Se nós retrocedermos o capítulo de número 9, nós vamos ver aqui essa questão entre a honra e a gratidão ser bem evidente. Por quê? Porque no capítulo de número 9, relata a história que
após Saul e Jonatas, filho de Saul, os dois serem mortos, e Davi já estar reinando sobre toda a nação, Davi ele se lembra que no passado, quando Saul o perseguia, ele tinha recebido muitos livramentos, ele tinha recebido muita ajuda por parte de Jonatã, filho de Saul. Mesmo Saul sendo rei, estando no trono e governando, perseguindo a Davi, ele tinha um pacto com Jonatã, e Jonatã o livrou muitas vezes da morte quando Saul o perseguia. O tempo passou, Davi agora está no trono, Saul morreu, Jonatã morreu, mas uma coisa que Davi nunca se esqueceu: eu tenho que ser grato àqueles que usaram de gratidão para comigo. Uma coisa que Davi nunca se esqueceu: eu tenho que honrar aqueles que me honraram no passado, e não importa de que maneira ou de que forma. Se existe uma coisa que eu tenho guardado para mim, e eu entendo isso em Davi, procuro praticar na minha vida, é a gratidão, é ser grato por todos os benefícios que me foram feitos, seja pelo Senhor, seja por pessoas. Tem um ditado conhecido como, que fala assim: ingratidão, ela é a mãe de todas as mazelas. E a ingratidão, ela não dói no corpo, ela dói na alma. Porém, eu acho uma frase do pastor Josué Gonçalves muito interessante. Ouvi numa das ministrações dele, ele dizia que gratidão não tem prazo de validade. Para sermos gratos ao Senhor, para sermos gratos a pessoas que passaram pela nossa vida, nós temos que entender que Deus, Ele quer trabalhar nas nossas vidas sendo gratos a Deus e sendo gratos a pessoas que nos ajudaram no passado. E Davi, ele pega essa memória e lembra: eu preciso honrar alguém, eu preciso ser grato a alguém. E pela memória de Jonatã, mesmo morto, eu preciso honrar e ser grato pelo que me foi feito no passado. E ele fala: existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de gratidão e de honra por amor a Jonatã? Alguém se manifesta e fala: existe um, se chama Mefibosete, mora lá em Lodebar. Davi, ele se alegra e fala: naquela matança pelo menos um sobreviveu para que eu possa usar de benevolência, gratidão e honra. Manda chamar Mefibosete. Mefibosete chega diante do trono e Davi o honra e fala: a partir de hoje você vai sentar-se à mesa comigo, vai comer na mesa comigo, você vai se alimentar e fazer suas refeições ao meu lado, e tudo o que era seu lhe será restituído. Tudo isso em gratidão pela vida do teu pai. Eu sou um privilegiado, porque meu pai é morto há quase 20 anos. Mas ainda hoje, eu recebo gratidão de pessoas pelo que meu pai plantou. Ainda esses dias, uma pessoa me encontrou e falou: você é filho do Samuel, né? Aí eu não conseguia trazer a memória, já faz tanto tempo. Você me conhece? Eu conheço você, talvez você não lembre de mim, mas eu fui amigo do seu pai. Seu pai e começou a contar a história. Seu pai, em certa ocasião, ele me ajudou. O seu pai, lá no passado, quando ele era presidente do campo de Taquarituba, eu estava passando uma situação difícil. Melhor, seu pai, lá no passado, quando ele ainda era vice-presidente do campo de Aguaí,
eu estava passando numa situação difícil, mas seu pai, toda vez que ia para lá, meu pai passava nas fazendas de legume, enchia saveiro de legumes, e quando ele trazia, ele sempre deixava para mim uma caixa de mandioca ou uma caixa de tomate, e aquilo, quantas das vezes não salvou a minha vida. Aí eu falei: Senhor, como é bom ser honrado, como é bom ser um homem honrado, como é bom ser filho de um homem honrado, ainda hoje, colhendo aquilo que eu mesmo não plantei. Ei, deixa eu falar algo para você. Gratidão não tem prazo de validade. Eu quero liberar uma palavra aqui para a sua vida. Se você conseguir lembrar de alguém que você precisa honrar, se você lembrar de alguém que você precisa abraçar, se você lembra de alguém que você precisa dizer obrigado, porque lá no passado você me ajudou, faça isso. Não faça igual o copeiro que deixou José lá no calabouço, voltou ao palácio e precisou passar mais de 2 anos para que ele, meu Deus, estou lembrando agora daquele amigo que me ajudou. Ei, deixa eu dizer algo para você. A gratidão que nós fazemos para alguém é a brisa que sopra na alma e traz refrigério de Deus para aquela pessoa. Vou falar de novo, talvez você não tenha entendido. Quando você se lembra de alguém que um dia te abençoou, que um dia te ajudou, que um dia te honrou, quando você se lembra de alguém que um dia você estava numa situação difícil, foi lá, te abraçou, te ajudou, te sustentou, te amparou, e você usa de honra e gratidão para com essa pessoa, isso é um sopro de Deus, é uma brisa de Deus na alma, é um afago na vida daquele que recebe esse benefício. Eu falei para aquela pessoa: você não sabe como isso é importante para mim. Por quê? Saber que eu não plantei, mas que eu estou colhendo os frutos de alguém que é grato e honrado. Davi usou de honra e gratidão para com Jônatan, que já estava morto, para abençoar e honrar Mefibosete. Aí nós entramos no cenário do capítulo de número 10, onde conta a história que Naás, ele reinava sobre os amonitas, e ele vem a morrer, e Hanon, ele reina no lugar de seu pai. E talvez a história aqui não relate muito, você vai ver esse texto ser mencionado somente em Samuel, em 2 Samuel, e você vai ver também isso, acho que em 1 Crônicas, capítulo de 19. Mas você não vê na história quem foi Naás e quem foi Hanum. Mas enquanto Davi era perseguido por Saul, o povo de Davi não o ajudava, porque tinha medo de ajudar a Davi e receber o tratamento de Saul. Então Davi, qual era a forma dele sobreviver? Ele ir para os reinos que eram inimigos ao reino do povo de Deus. E conta os historiadores que Saul havia derrotado Naás. E Naás, o povo dele era subjugado enquanto Saul reinava. Porém, enquanto Saul perseguia Davi, Naás, numa certa ocasião, chegou e falou: Davi, vem cá, eu sei que eu não sou da sua linhagem, eu sei que nós não temos a mesma fé, eu sei que eu não sirvo o Deus que você serve, eu sei que nós não combinamos em muitas coisas, mas uma coisa é certa: enquanto você estiver aqui, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te sustentar, eu vou te amparar, e aqui você vai ser protegido. E muitas das vezes Davi
recebeu guarida de Naás. E agora Naás, mesmo sendo um povo hostil, o povo de Naás sendo um povo hostil ao povo de Israel, Naás morre, Hanum, seu filho, reina em seu lugar, e Davi se lembra. Você pode colocar do texto referência, o versículo de número 1. 2 Samuel 10, 1. E a história ela vem, Naás morre, Hanum reina no lugar de seu pai Naás, e Davi fica sabendo que Naás morreu, e conta a história e relata a Bíblia. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e Hanum, seu filho, sucedeu como rei. 2. Versículo de número 2. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como o pai dele foi bondoso comigo. Ei, para aqui, pode deixar o texto. Davi, ele lembra, quando eu estava vivendo os piores momentos da minha vida, alguém me ajudou. Quando eu estava vivendo o pior cenário da minha vida, Naás me ajudou. Quando eu estava sofrendo um tempo de perseguição ferrenha, Naás me ajudou. Agora que Naás é morto, ei, eu tenho que honrar Hanum pelo pai dele que foi bondoso para comigo, e eu vou usar da mesma bondade que me foi dada. Diz a palavra de Deus que Davi envia uma delegação para prestar condolência a Hanum pela morte de seu pai. E aqui eu acho interessante que era comum entre os reis daquela época, todas as vezes que mandasse representante para ir a alguma nação ou uma delegação, mandar presentes. Eu vejo o cuidado de Davi falando para aquela delegação, aqueles representantes, passem no tesouro real, leve ouro. Passa na despensa real, leve mel, leve tâmaras, leve óleo, leve unguento, leve perfume. Por quê? Porque Naás usou de bondade para comigo. E tem uma coisa que marcou a minha vida. Eu aprendi que honra a quem tem honra. Eu aprendi que honra a quem tem honra. Ei, hoje é um dia propício para falar disso. Hoje é o dia das mães. As mães devem ser honradas, filhos. Mulheres guerreiras, valorosas. Mulheres que, se for igual a minha esposa, igual a minha mãe que eu conheço, deixa de comer para que o filho não fique com fome. Deixa de beber para que o filho não fique com sede. Deixa de vestir para que o filho não fique sem roupa. Honra a quem tem honra. A palavra de Deus diz: honra teu pai, honra tua mãe. Porque se você agir assim, seus dias serão prolongados na terra. E aquele a quem tem honra, aquele a quem dá honra, aquele que faz o ato de honrar, ele também é honrado. A delegação chega até o reino dos Amonitas. E aqui eu começo a ministrar no tema que eu sugeri para vocês. Quando eles chegam no palácio de Hanum, a delegação que Davi enviou, levando presentes, levando alimentos, levando um afago para o coração de Hanum, porque quem perde alguém sofre.
E quando a gente é bem afagado, quando a gente é abraçado, isso alivia. Porém, quando a delegação chega àquela nação, os conselheiros de Hanum não entenderam a honra e não conhecia a história que Davi tinha com Naás, e o receberam muito mal. Os conselheiros pegaram os representantes de Davi e falaram para o rei: o senhor acha que essa delegação que Davi enviou estão aqui para prestar-lhe condolência e te honrar? Você está muito enganado. Eles vieram espiar a terra, porque agora Davi ascendeu ao trono e quer criar um ambiente de guerra para com a nossa nação. Diz a palavra de Deus que eles pegam a delegação que Davi enviou, corta-lhes metade da barba, raspa-lhe metade da barba, corta-lhes metade da roupa, até que as suas nádegas fiquem expostas, e os manda de volta para Davi: voltem para sua casa, porque nós não aceitamos as suas condolências. E aqui eu quero me ater um pouco nesse tema. Em Jericó é um lugar onde Deus vai restaurar a sua honra. Quantas vezes somos mal interpretados pela honra que queremos prestar? Quantas vezes somos mal entendidos pelo bem que queremos fazer? Quantas vezes somos, de uma forma equivocada, somos interpretados de uma forma errônea pela qual queríamos nos expressar. Isso já aconteceu comigo, da gente querer ajudar e as pessoas não entenderem que aquilo que você estava fazendo era ajuda. Certa ocasião, é natural quando a gente vê uma pessoa numa situação de rua, e praticamos isso com frequência. Às vezes as pessoas no farol vêm, e você tem uma moeda, você tem alguma coisa de comer, a pessoa pede e você dá. Mas numa ocasião, eu lembro que fui ajudar uma pessoa. Quando eu estendi a mão para ajudar, aquela pessoa pegou e simplesmente bateu o braço, pastor Reginaldo. Aí você: calma, só estou tentando te ajudar. Não pedi ajuda. Quantas vezes no meio da família a gente tenta ajudar um amigo, um parente, um irmão? Quantas vezes a gente tenta ajudar um vizinho, um companheiro de trabalho? Quantas vezes a gente tenta ser grato? Quantas vezes a gente tenta honrar e é mal interpretado? E aqui eu quero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. A palavra de Deus nos diz que devemos fazer o bem, não importa a quem. Eu estou ministrando essa palavra porque eu tentei ajudar uma pessoa e aquela pessoa me interpretou mal. Eu falei: Senhor, fala o meu coração, por que eu só fui bem intencionado? Eu só tinha boas intenções. Às vezes a gente tem algumas conversas desagradáveis. Quem faz gestão entende o que eu estou falando.
Pastor de igreja, então, nem se diga, né? Às vezes as coisas não estão andando bem e vai imbuído de amor e vai tentar aconselhar e a pessoa fala: pastor, eu vou embora da igreja. Mas esquece quantas orações, quantas madrugadas, quantos jejum, quantas vezes não ajudou, quantas vezes não estendeu a mão. E às vezes no único ato em que você precisa conversar, ajudar alguém, você é mal interpretado. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele converte a sua vergonha em honra. Eu quero dizer para você que Deus, Ele converte a ingratidão recebida em gratidão. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida. Não importa quantas vezes você quis ajudar, não importa quantas vezes você quis abençoar, não importa quantas vezes você quis honrar, e você, nesse momento em que praticou a gratidão, a honra ou o bem, você foi mal interpretado. Eu quero dizer para você, aquela vergonha sofrida, Deus converte em honra. Fica tranquilo. Não pense que a gente passa por coisas que a Bíblia não explica. Não pense que a gente passa por situações que a Bíblia já não revelou. Que a gente não passa por cenários em que a Bíblia já não pontuou. Ei, irmãos, eu quero estar aqui como profeta de Deus na sua vida. Se você foi mal interpretado no trabalho, se lá onde você trabalha, você foi mal interpretada, se você lá onde você estuda, você foi mal interpretado, alguém não entendeu o que você quis dizer, quis fazer, e a gente sempre fala: não foi bem isso que eu quis dizer. Você não está me entendendo, eu não quero nem te ouvir mais. Vira as costas e vai embora. Eu já sofri esse tipo de situação. Alguém já sofreu? Quem nunca? Quem nunca sofreu? E a Bíblia fala que Hanum não recebeu bem a delegação de Davi. E agora, aquela delegação, eu não sei se eram 3, se eram 5, se eram 10. Eu sei de uma coisa: o rei nunca mandava uma delegação que não tivesse uma boa representatividade. Ou seja, quando alguém era enviado para estar em algum lugar, para receber, para representar a autoridade de Deus, ou a autoridade do rei, ou a autoridade de alguma pessoa, era uma pessoa de referência, segundo aquele que enviou. Irmãos, a Bíblia não revela isso, mas eu quero entender que no mínimo, pastor Reginaldo, Davi mandou um general, no mínimo, Davi mandou um capitão, no mínimo, Davi mandou alguém da ordem religiosa daquele lugar: vai lá, presta as condolências, vai junto com esses generais, vai junto com esses capitães. No mínimo, mandou pessoas honradas, no mínimo mandou pessoas representativas, e chegando naquele lugar, eles foram mal interpretados, porque uma vez que você representa a autoridade que te enviou, você é aquela autoridade naquele lugar. Então fique tranquilo, se um dia você foi usado por Deus, foi usada por Deus, para estar em um ambiente que você não foi recebido, foi o próprio Deus que não foi recebido. Eu acho que você não entendeu. Se um dia você passou alguma situação de vergonha, por estar representando alguém que o comissionou para aquela situação, não foi você que eles não receberam. Se você esteve em algum lugar, e naquele lugar que Deus mandou você estar, ou que o seu patrão mandou você estar, ou que alguma autoridade mandou você representar, como já aconteceu comigo, como já aconteceu com o nosso pastor. Você chegar num ambiente para ministrar e para pregar,
e alguém chegar e falar para você: aqui você não prega. Quem é você? E você fala: eu só faço parte da delegação daquela pessoa que me enviou. E você volta humilhado, você volta decepcionado, você volta envergonhado, você volta triste. A vontade, irmãos, não é nem de voltar. A vontade é ir para qualquer lugar. Mas eu aprendi uma coisa: a honra que você dá é a honra que você recebe. A honra que você dá é a honra que você recebe. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque quando eles chegam e tem a sua barba raspada, eu quero que você entenda uma coisa. A barba para o judeu, e aqui as mulheres me entendam, não é falando de uma forma, a barba no âmbito masculino da coisa, não. A barba para o judeu representa honra. A barba para o judeu representa honra. Um judeu só tirava a barba em caso de humilhação, quando morria um parente, quando morria um filho. Rapava a cabeça, arrancava a barba, e ele ficava de luto até que a sua honra fosse restaurada, até que a sua barba crescesse. E ele entendia que quando Deus permitia que a sua barba voltasse a crescer, ele falava: agora eu estou livre do luto, porque Deus recebeu a minha humilhação e Deus voltou a me honrar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Se um dia você sofreu uma situação em que arrancaram a sua barba, creia, a honra vai voltar. A honra vai voltar. A honra vai voltar, a honra vai voltar. Se um dia você sofreu uma desonra e te passaram por uma situação vexatória, creia no Senhor, Deus tem honra para você. É difícil para um judeu ficar sem a barba. Agora Hanum manda a delegação voltar, pastor Reginaldo, sem metade da barba e ainda com metade das suas vestes arrancadas, expondo-lhe a vergonha. Ei, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Existe honra sobre a sua vergonha. Existe honra no lugar da sua vergonha. Davi fica sabendo desta situação, porque alguém chega a ver aqueles que foram representar Davi, aqueles que foram honrar Hanum, a despeito de seu pai que havia falecido, levaram presentes, levaram coisas para agradecer pelo bem que o seu pai havia feito a Davi nos tempos que eles eram perseguidos. Eles foram mal entendidos, foram mal interpretados. E agora eles voltam com o quê? Voltam com a vergonha, voltam com a humilhação, voltam envergonhados, voltam humilhados. Mas alguém que vê, chega e fala: Davi, que é aquela comissão que o Senhor mandou para honrar Hanum, pelo seu pai que te ajudou, estão voltando envergonhados. Como é que é? Chegaram lá, não receberam os seus presentes, não receberam os seus perfumes, não receberam o mel e não receberam o azeite, e ainda pegaram a delegação, cortaram-lhe, raparam metade da barba e ainda lhes puseram a sua vergonha. E aonde eles estão? Eles estão voltando para Jerusalém. E Davi fala: não deixe que eles cheguem em Jerusalém. Fala para eles ficarem em Jericó. Fala para eles ficarem em Jericó. Mas por quê? Porque saiba de uma coisa: a sua honra vai ser restaurada.
A vergonha que você sofreu, Deus vai converter em honra. A humilhação que você passou, Deus vai converter em honra. Por quê? Porque existe um lugar para onde Deus nos leva, aonde a nossa vergonha é convertida em honra. Existe um lugar para onde Deus nos leva, aonde a nossa humilhação é convertida em honra. Davi manda a sua delegação ficar em Jericó. Jericó ficava aproximadamente 25 a 27 quilômetros de Jerusalém. Mas por que Davi mandou com que eles ficassem em Jericó? E é aqui que eu quero encerrar e concluir a mensagem. Em 5 minutos você vai entender o porquê de toda essa mensagem. Eu estou ministrando: Deus converte vergonha em honra. Deus converte vergonha em honra. Eu quero entender que se algum dia você foi humilhado, que se algum dia você foi humilhada, se algum dia você sofreu situações pela qual você não merecia, e você entendeu que você foi injustiçado, e você entendeu que você foi injustiçada, fica tranquilo. Existe um lugar para onde Deus nos leva, aonde a nossa barba cresce, aonde a nossa vergonha passa, aonde a nossa barba cresce, aonde a nossa honra é restaurada, aonde Deus trabalha o nosso corpo, alma e espírito. E esse lugar se chama Jericó. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Jericó, conhecido como Cidade das Palmeiras. Por que Cidade das Palmeiras? Porque Deus te leva para Jericó. Porque Deus me leva para Jericó. Porque Deus nos permite ficar um tempo em Jericó. Sabe por quê? Porque todo mundo que passou processo de humilhação, de vergonha, precisa, aleluia, precisa se aprofundar, pegar mais raiz, pegar mais força, pegar mais água lá do fundo. Porque em Jericó é lugar de tratar as raízes. Todas as vezes que sofremos uma humilhação, é como se recebêssemos um machadado na nossa raiz, uma machadada na nossa raiz, tentando dizer: você vai ficar caído, você vai ficar caída, você vai ficar envergonhado, você vai ficar envergonhada, você agora foi humilhado, você não vai se levantar mais. Aí Davi fala: vai para a cidade da palmeira. Por quê? Porque a palmeira pode ser igual eu e você, pode tombar até o chão, mas se tiver raiz profunda, ela se levanta. Deixa eu liberar uma palavra profética na sua vida. Deus vai te levantar. Não importa a machadada que tentaram dar na sua raiz. Você está em Jericó, lugar aonde Deus abastece, alimenta, fortifica as tuas raízes. Aleluia. Meu Senhor, nós queremos voltar para Jerusalém. Não, meu filho, não, minha filha, fica em Jericó. Existe um tempo que você precisa passar em Jericó. Sabe por quê? Porque aqui a sua vergonha não vai ser exposta. Aqui o que vai ser exposto é a sua honra. Fique em Jericó, porque em Jericó a barba cresce. Em Jericó a barba cresce e Deus te exalta. Por que Davi, que a gente tem que ficar em Jericó? Porque Jericó também é conhecido como a cidade da brisa. Pastor, me explica isso. Ei, você passou por um momento difícil, você passou por uma fase difícil. Não importa se você foi perseguida, se você foi perseguido, se você sofreu uma situação vexatória, Deus permite que Davi leve os seus comissionados que estão voltando envergonhados para ficar em Jericó. Porque em Jericó a brisa do Espírito sopra.
Em Jericó, a brisa do Espírito sopra. Em Jericó tem palmeira, tem sombra para você. Mas em Jericó tem brisa, tem vento do Espírito. Em Jericó tem um ar gostoso soprando. E você fala: eu precisava desse tempo, eu precisava desse vento do Espírito na minha vida. Davi, podemos voltar para Jerusalém? Ainda não é tempo. Eu sei o que Hanun fez com vocês, eu sei a humilhação que vocês sofreram, mas fica em Jericó. Ah, por quê? Porque Jericó é conhecido como a cidade do bálsamo também. Jericó também é conhecido como a cidade das fragrâncias. Jericó é conhecido como a cidade dos perfumes. Ah, pastor, me explica o que quer dizer isso. Em Jericó, Deus, Ele deixa que você passe um tempo, porque Ele quer passar bálsamo na sua barba, bálsamo nas suas feridas. Ele quer perfumar a sua vida. Ele quer que você volte a sentir o perfume de Deus antes de voltar para Jerusalém. Sabe por quê? Jerusalém é a cidade da adoração. E ninguém adora com a alma triste, ninguém adora com a alma angustiada, ninguém adora com a alma machucada. Então fica em Jericó, porque em Jericó Deus restabelece a honra. Em Jericó Deus te perfuma. Em Jericó Deus te dá brisa. Em Jericó Deus fortalece as tuas raízes. Labaxarabácia. Aleluia. Ah, Davi, podemos subir para Jerusalém? Ainda não. A barba vai crescer. Ei, irmãos, isso é profético. A barba vai crescer. Vai ter honra na tua casa. A barba vai crescer, vai ter honra no teu emprego. A barba vai crescer, vai ter honra na tua empresa. A barba vai crescer, vai ter honra no teu casamento. A barba vai crescer, vai ter honra na tua família. A barba vai crescer, vai ter honra na tua parentela. Acabou o tempo da humilhação, acabou o tempo da vergonha, porque Deus está te curando em Jericó. Deus está te curando em Jericó. É tempo de honra. E finalizando, Jericó é lugar de processo. E só passa pelo processo quem entende que em Jerusalém tem um propósito. Pastor, o Senhor pregou até agora, e o Espírito Santo me impulsiona a dizer para você que veio aqui adorar no templo. Não importa se você está aqui há um dia, não importa se você está aqui há uma semana, não importa se você está aqui há um mês, há um ano, há 2 anos, há 5 anos. Saiba de uma coisa: o Espírito Santo de Deus trouxe você até a CCNV, porque a CCNV vai ser Jericó na sua vida. A CCNV vai ser Jericó na sua vida. É aqui que você vai fortalecer as suas raízes. É aqui que você vai receber a brisa do Espírito. É aqui que Deus vai passar um bálsamo na sua vida. É aqui que a sua barba vai voltar a crescer. Porque esse lugar é onde Deus vai te honrar, é onde Deus vai te exaltar, é onde Deus vai te abençoar. Deixa eu profetizar na sua vida. Aí o ministério de louvor já vai começar a adorar. Por que que você está em Jericó? Porque Jericó
é onde a tua honra será restaurada. Tem restauração para a tua honra, tem restauração para a tua vida, tem restauração para a tua casa, tem restauração para o seu casamento, tem restauração para o seu trabalho, tem restauração para a sua família, tem restauração para o seu ministério. Alaba, quero convidar você a ficar de pé. Hoje Deus estabelece um marco na sua vida. Nesta noite Deus estabelece um marco na sua história. O tempo de vergonha passou, o tempo de humilhação passou. O que você fez de bom e as pessoas não reconheceram, te interpretaram mal, saiba de uma coisa: agora você começa a entender que a sua barba já está crescida. Está chegando o tempo de voltar para Jerusalém, porque em Jerusalém não fica marca, não fica mágoa, não fica rancor, não fica ódio, não fica tristeza. Em Jerusalém você só adora e honra e é grato. Adora e honra e é grato. Está chegando na sua vida o tempo de ser honrado. Se você pode, adore ao Senhor, porque um tempo de honra está chegando nesta casa. Um tempo de honra está chegando na sua casa. Um tempo de honra. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Se Ele pode, torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Se Ele pode, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Oh, o Espírito Santo de Deus é neste lugar. Oh, aleluia. Deixa eu ser profeta na sua vida. Não se preocupe com o que Hanun fez para você. Esqueça a vergonha que passou, a humilhação que sofreu. Quebra a ponte do passado. Quebra a ponte da história que te liga ao passado. Porque eu entendo que Deus te trouxe a esse lugar como me trouxe há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Cheguei aqui humilhado, cheguei aqui quebrado, cheguei aqui arrebentado. E eu quero dizer uma coisa para você, sabe? Tomar um tapa na cara, tomar um soco no rosto, não dói tanto como passar vergonha, como ser exposto a uma vergonha. Tem pessoas que entendem o que eu estou falando. Às vezes, pastor Reginaldo, é melhor a gente tomar um tapa na cara do que a gente ser grato, honrar pessoas e ser desonrado. Mas o Espírito Santo de Deus já falava no meu coração quando eu vinha daqui da casa da minha filha. Quando você chegar na igreja, se o pastor Reginaldo estiver lá, ministra sobre a vida dele. Você só ajudou, você só abençoou, você fez o que pôde e o que não pôde. E você dizia assim: Senhor,
eu fiz tudo certinho, por que eu fui apunhalado pelas costas? Negando e o tempo de honra é estabelecido na tua casa, nos teus projetos. Porque hoje a vergonha é convertida em honra. Volte a adorar como adorava, volte a servir como servia, volte a se alegrar. Esqueça o passado, igreja. Hoje a CCNV viverá tempos de honra. Eu disse hoje, no presente, eu não disse amanhã. Eu disse hoje, e amanhã será hoje. Daqui uma semana será hoje. Tempo de honra chegou para esta igreja. E quem estiver debaixo dela viverá do melhor de Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, se Ele pode, traz a vida ao sepulcro, traz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Oh, glória! Permaneça de pé por 2 minutos. 3, 4.